saúde e bem-estar. Olha, a constipação intestinal, que é também conhecida como prisão de ventre, afeta milhões de brasileiros. Esse problema pode ser muito mais do que um simples incômodo. E é bem incômodo, né, para quem sofre disso. Em casos mais graves, pode ser fator de risco para outras doenças. Para entender melhor os sinais de alerta, os riscos e os cuidados necessários, a gente vai conversar agora com o médico coloroproctologista Ramiro Rolim. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já manda a sua pergunta agora, deixa de vergonha, deixa essa vergonha de lado e aproveita, porque nós estamos com um especialista aqui no Bom Dia Nordeste e que se você tem aquela duvidazinha, não tem para quem perguntar, olha a chance que você está tendo de ter um médico especialista para falar sobre constipação, sobre prisão de ventre, né? Sobre as pessoas que têm dificuldade de ir no banheiro. Até criaram a expressão de ir fazer o número 2, porque é um tabu falar sobre fezes, falar sobre cocô, é um tabu. Então, a gente vai conversar com ele. Primeiro, seja muito bem-vindo, Ramiro. Bom dia para você. Bom dia e obrigado pelo convite, pessoal. Eu comecei falando aqui sobre as pessoas, né, que têm vergonha de falar sobre isso, porque ainda ser um tabu esse assunto só piora esse cenário, né? Com certeza. E hoje, o que a gente vê no consultório e no dia a dia é justamente isso. Pessoas que passam semanas até um mês inteiro sem evacuar, por incrível mesmo? Que pareça. Sim. E elas têm muita vergonha de procurar o consultório. Uma outra queixa comum é, principalmente com mulheres que têm vergonha de procurar o consultório, que eu acho que essa questão da constipação é difícil para algumas mulheres conversar no consultório com o médico, que entopem o vaso sanitário das suas casas quando vão fazer cocô por passarem dias sem fazer cocô. Então é uma queixa comum também. Agora você imagina, entupir um vaso sanitário com uma coisa que deveria entrar naturalmente. Então exatamente. É como que você estivesse colocando para fora pedras, né? Exatamente, que é um cocô que muitas vezes sai em formato pedrado, né? Sai tão ressecado que rasga o paciente. E a dor, né? A dor hoje, sem dúvidas, é o que mais impede essa pessoa de fazer cocô. Então, é uma pessoa que ela tem medo de evacuar. E por ter medo, ela segura, ela prende. E aquela constipação que já existe, que já é ruim, se torna cada vez pior, de maneira crônica mesmo. Agora, quais são os principais sinais que, eita, isso aqui não tá normal, preciso procurar um especialista? Primeiro, é importante a gente saber o que é normal, né? O que é normal em relação ao hábito intestinal? Os livros, na literatura, falam pra gente que geralmente um hábito intestinal normal é evacuar pelo menos 3 vezes por semana. Então, eu gosto de dizer para os meus pacientes que isso não é uma regra, porque o ser humano, cada um é diferente um do outro. Depende muito do que se come, né? Exato. Da alimentação. Mas o que eu digo é o seguinte, fazer cocô de maneira confortável. Não é natural que você fique semanas sem fazer cocô, isso já é um fato. Mas se você fizer cocô de maneira confortável, por mais que seja 2 vezes por semana, por exemplo, eu acho que já é um passo importante para trazer qualidade de vida para as pessoas. Muita gente fala muito sobre alimentação, que a gente é o que a gente come. Então, se você come coisas mais fibrosas, vai facilitando um pouco mais. Tem muita gente que não abre mão do mamão, da ameixa, né? Isso ajuda realmente? Realmente ajuda, né? Hoje a gente tem 3 pilares principais para fazer o nosso intestino funcionar. O primeiro deles é justamente a ingestão de fibras. Essas fibras elas vão atuar justamente melhorando o formato do nosso bolo fecal e ajudando a expulsão dessas fezes, para elas ficarem mais macias. O segundo pilar é a ingestão de água, sim, que ajuda a absorver essas fibras. Então a gente tem que ingerir uma quantidade adequada de água. E o terceiro e principal é a atividade física, para melhorar o nosso metabolismo corporal e facilitar também o metabolismo intestinal junto disso, tá? Uma vez eu estava conversando com, acho que era um psicanalista, um psicólogo, não lembro, falando sobre o ato de fazer o cocô, e tem muita gente que tem dificuldade de olhar para ele, fecha a tampa do vaso e dá logo descarga. Só que falava sobre a importância de se olhar mesmo, de se ver como é que tá, porque o formato também é importante. Falar para o médico alguma coisa diferente, o que a gente precisa observar? Quando a gente está observando o nosso cocô, é importantíssimo o formato, porque aquele cocô em formato de bolinha de carneirinho, por exemplo, é um cocô que é ruim.
é um sinal de que o nosso intestino está com baixa ingesta de fibras, que a gente não está conseguindo formar um bolo fecal adequado, tem algo errado. Uma outra coisa que veio muito à tona recente foi aquele cocô em forma de fita, por causa da Preta Gil, que teve o câncer de intestino. Então, aquele cocô em forma de fita pode ser um sinal de que tem algo obstruindo a passagem do intestino e que também vai levar à constipação, obstruindo a passagem do cocô. É importante observar o intestino também, o cocô, quer dizer, na água, porque a gente pode ver sangue, que pode falar a favor de doenças orificiais, como a hemorroida, e a gente pode ver também se o cocô da gente boia ou afunda, que é uma brincadeira até comum, mas o cocô, quando ele está boiando muito na água, quer dizer que ele está muito rico em gorduras. Isso pode falar a favor de erros alimentares ou até mesmo uma doença inflamatória intestinal. Quais são os alimentos que a gente precisa evitar, pelo menos o excesso deles, que podem prejudicar ou trazer até uma prisão de ventre, ou então até trazer um problema para quem nem tem? Evitar principal, sem sombra de dúvidas. Eu gosto até de brincar com os pacientes. Se você tem dúvida sobre alguma coisa que você não pode comer, provavelmente você não pode, né? Porque a gente já sabe o que faz errado pra gente. Sem dúvidas, a ingestão em excesso de massa e gordura está cortado, principalmente para quem tem constipação intestinal. Mas hoje a coisa que mais afeta o intestino são os ultraprocessados, né? Esses alimentos de supermercado enlatados, com grande quantidade de condimentos, com grande quantidade de conservantes. Isso aí, sem dúvida, é o que vai causar mais desequilíbrio na flora intestinal e vai prejudicar o funcionamento normal do intestino. Agora, se a gente fala de bebês, aí é mais complicado, porque eles não conseguem expressar, né, com fala, explicando o que estão sentindo, é mais no choro. Como é que a gente pode perceber que um bebezinho está com constipação, está com prisão de ventre? Claro, se eles não estão fazendo cocô direito, mas aquela dor, para não confundir com a cólica. Existem crianças, sim, né? Tem gente que vai se queixar que tem constipação desde a infância. Isso não é incomum chegar pacientes assim no consultório, mãezinhas com crianças assim no consultório. E essa constipação que vem desde a infância pode estar associada a doenças já genéticas desde a infância, mas pode estar associada também a erros alimentares. Inclusive o famoso mingau, às vezes quando ele é colocado muita massa, com muito mucilon, pode causar constipação. E o que é que esse bebezinho vai sentir? A barriga muito distendida. A mãe vai observar que na hora de fazer cocô, a barriga dele fica bem distendida, como se fosse um tamborzinho. E quando ele vai fazer cocô, ele vai realmente chorar. Vai ser assim o pior momento daquele bebê. É uma coisa que fica muito clara. A mãe chega no consultório dizendo isso pra gente: doutor, se essa criança for chorar, é pior do que quando ele tá com fome. Fazer cocô é pior do que tudo. Na hora de fazer cocô, ela percebe que é um desespero, porque realmente machuca o ânus dele e ele sente uma dor terrível, tanto de cólica como no ânus, né? Então, realmente a gente consegue perceber ali que é um choro diferente e também essa questão do abdômen da criança muito distendida, né? Qual o tratamento, doutor, numa situação dessa? Da criança, Uhum. O tratamento da criança, ele pode ser desde a correção alimentar também, isso é importante, tá? Crianças que amamentam geralmente já são bem hidratadas, principalmente quando é amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida, então a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão de água, mas é importante principalmente a gente observar se precisa de laxante. A gente pode sim fazer laxantes na criança também, se for necessário. Se for uma criança maiorzinha, a gente sempre vai tentar medidas, né, que não necessitem de medicações, como os prebióticos ou como as fibras alimentares, o que vai ajudar ali na motilidade. Se não resolver, a gente pode tentar iniciar um laxantezinho em dose baixa. Bom, falando em laxante, o Paulo Sérgio de Taitinga, ele pergunta qual é o risco que pode acontecer na colonoscopia. Primeiro, para quem não sabe, explica o que é colonoscopia. Pessoal, para quem não sabe, a colonoscopia é o exame que entra com câmera para a gente ver o intestino por dentro, né? É o exame utilizado para a gente procurar o câncer de intestino. Hoje é o melhor exame para isso. Mas ele serve também para a gente avaliar doenças como a constipação e como a diarreia, tá? Qual é o maior risco hoje de uma colonoscopia? Seria uma perfuração intestinal ou um sangramento. Mas hoje em dia, com os equipamentos modernos, né, que a gente tem, é muito raro disso acontecer, graças a Deus. Geralmente, quando acontece, é num paciente que já está com o intestino doente, com câncer ou com uma inflamação grave, como uma diverticulite. Mas no dia a dia, é um exame que tem baixos riscos, tá? Água. Tem aqui o nosso ouvinte perguntando: intestino para causar... Eu não estou entendendo a pergunta. Intestino cruel
pedra, a alimentação é muito importante. Talvez ele esteja querendo saber o que é água, exercício, digerir os alimentos, e pergunta sobre sucos mais cítricos de laranja, como tamarindo. Na verdade, isso é uma coisa até que muito paciente pergunta: doutor, em vez de comer a fruta, talvez responda a pergunta dele, eu posso tomar sucos no lugar? E na verdade não. Realmente a ingestão de frutas como o mamão, a melancia, elas são mais ricas em fibras do que quando a gente processa ali o suco no liquidificador e perde um pouco das fibras. Às vezes, quando a gente ingere o suco, a gente trata a questão da hidratação, mas também às vezes aumenta muito a ingestão de carboidratos. Isso pode ser ruim, então a gente tem que ter cuidado. Pois é, e ruim também é que os nossos ouvintes... A gente tem muito ouvinte idoso, doutor, e muito idoso, quando chega nessa fase, não sente sede, não quer tomar muita água. Isso também pode ser um agravante para os idosos? Sem sombra de dúvidas, tá? Todas as pessoas que ficam mais idosas, elas vão ter um metabolismo mais lento. Isso é natural. E diminui a vontade de se alimentar e diminui a ingesta de água. Por isso é tão importante um cuidado multidisciplinar. Eu digo muito que cuidar do intestino não é simplesmente vir no médico. A gente tem que ir no nutricionista, a gente tem que buscar uma atividade física, seja com um profissional de educação física, um fisioterapeuta, para fazer um pilates, por exemplo. E é esse cuidado multidisciplinar que vai fazer o intestino funcionar. Então, no caso dos idosos, eu digo isso: envelheça com saúde, tendo cuidado multidisciplinar. Tem uma pergunta chegando para você de áudio, então eu vou liberar aqui, tá? Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Ramiro, me chamo Reginilton. O senhor pode me informar se a doença de Crohn, ela tem cura? Primeiro, o que é a doença de Crohn? Bom dia, né, Reginilton? Obrigado pela pergunta, meu amigo. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. De maneira prática, os nossos próprios anticorpos, nossas células de defesa, atacam a mucosa do nosso intestino, tá? Então, a doença de Crohn ela é uma doença crônica e que o paciente ele vai viver a vida inteira com ela. Então, a gente não vai conseguir uma cura definitiva para a doença de Crohn, mas é uma doença que tem tratamento. É uma doença que tem tratamento desde medicações orais até medicações conhecidas como imunobiológicos. Esses imunobiológicos são injeções que a gente toma para baixar a imunidade e evitar que a nossa mucosa intestinal seja destruída. Então, um paciente com Crohn que é bem tratado, ele pode viver de maneira assintomática e levar uma vida normal, mesmo sendo portador da doença. Tem uma pergunta para você sobre cocô muito mole. O que pode ser? E aí essa pessoa diz que come banana de manhã e às vezes água de limão para ver se ajuda. É importante que o cocô muito mole, ele também é prejudicial para o nosso intestino e inclusive para o nosso ânus. Né? Exato. Então a gente tem que ter um meio termo. Nem pode ser mole demais, nem pode ser duro demais. A banana ela é uma fruta conhecida por ser constipante. Então, mas o cocô muito mole, da mesma maneira do cocô muito duro, ele geralmente está associado a um erro alimentar, que é a falta de fibras. E, ao contrário do que muita gente acha, a banana não é uma fruta rica em fibras, ela é uma fruta muito pobre em fibras. Então, a paciente em questão, a ouvinte, né, ela pode se perguntar: mas se eu comer mamão, se eu comer melancia, meu intestino não vai ficar mais mole? Na verdade, não. A fibra ele tem esse poder de melhorar o formato do cocô. Então, se você tem um cocô muito mole e você come fibras, como o mamão, a melancia, a tendência é que o seu intestino normalize. A gente vai encerrando, então, com a pergunta de um ouvinte. A última pergunta, não dá mais tempo, infelizmente. Bom dia, Daniela Lavô. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Charliane, é porque eu tenho uma filha, ela tem 15 anos, só ela tem problema de prisão de ventre. Sim. Aí ela passa mais de mês, aí ela só faz mesmo se tomar um remédio, mas nem o remédio tá servindo, então se for com lavagem. E ela fica com uma barriga muito inchada e não tem, dificuldade mesmo para fazer. Aí eu queria saber dele aí, do médico, o que eu posso fazer. E aí? Ela definiu bem todos os sintomas que a gente citou ao longo da nossa entrevista, né? Mas é isso mesmo. Uma coisa muito comum no consultório é justamente isso: o paciente já com uso crônico de laxantes, às vezes desde a infância mesmo, ela só tendo 15 anos, e aí, doutor, o laxante fazia efeito no começo, mas agora não faz mais. Nossa Senhora. Porque o que acontece é uma coisa que o paciente pergunta: é verdade que o intestino se vicia nos laxantes? E é verdade, né? A gente brinca que o intestino é o segundo cérebro do corpo. Então ele meio que entende que se o paciente está tomando laxante toda hora para fazer cocô, por que é que ele vai trabalhar?
Então, um primeiro passo para essa paciente é tentar desviciar ela dos laxantes. Ela realmente é uma paciente que precisa vir no consultório, porque a gente vai ter que instituir um tratamento diferente para ela, para tentar colocar o intestino para funcionar. É uma paciente que pode precisar de exames como a colonoscopia ou a manometria no retal, que são para identificar doenças até da infância. Ela pode ter uma doença genética que não faça o intestino dela funcionar. Então, assim, é uma paciente realmente mais complexa, que vai precisar de um cuidado multidisciplinar. Não vai ser simplesmente mandar ela comer fibra. Realmente ela vai ter que vir para a gente fazer uma avaliação mais completa e mais detalhada. Olha, eu queria que você voltasse, porque tem tanta pergunta ainda para se fazer, tem tanto assunto para se falar. É um tabu, mas é um assunto muito necessário. Tanto que a gente vê aqui o retorno dos ouvintes com as perguntas. A gente pode voltar a falar de higiene também, que é importante. Muita gente que tem mania de usar só papel higiênico. Viu, Sarinha? Vamos pensar nisso. Fazer igual aquele meme que eu vi esses dias. Pobre não pode ter um problema, que a rato sempre tá de fazer cocô, né? Eu acho maravilhoso. Olha, doutor, muito obrigada. Viu? A gente começou com o coloproctologista Ramiro Rolim. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, pessoal. Muito obrigado.